Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Inicia agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você vai conferir conosco. Salário mínimo, centrais sindicais querem recuperar as perdas salariais. Homenagem à professora morta em ataque pede fim da violência. Países adotam redução de jornada de trabalho com 3 folgas semanais. E o MEC deve suspender alterações no ensino médio no Brasil. IBGE divulga 1,6 milhões de indígenas no país, mas dados ainda são preliminares. E você ainda confere a previsão do tempo e as notícias locais e os comentários sobre os bastidores da política. Vamos iniciar essa edição falando um pouco dos ajustes que podem sofrer o salário mínimo. A nova política de valorização do salário estão sendo discutidas entre as centrais sindicais e o governo. As centrais sindicais estão entregando uma proposta ao ministro do Trabalho e Emprego que ocorreu nesta segunda-feira, dia 3. Acompanhe. No documento entregue ao ministro Luiz Marinho, representantes das centrais sindicais detalharam a proposta de valorização permanente do salário mínimo. Para os próximos 3 anos, a sugestão é que o governo federal recupere as perdas inflacionárias geradas nos últimos anos. Tem espaço para olhar, checar número, projeção, para lá e para cá, quais as possibilidades sobre a ótica do governo que é possível encaixar essa proposta, esse entendimento nosso da política de retomada da valorização do salário mínimo. A ideia dos sindicalistas é que de 2024 a 2026, o salário mínimo seja reajustado com um índice fixo de 2,4%, mais as perdas de inflação registradas pelo INPC no ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. Se a gente comparar o que aconteceu com a produtividade de 1940 até agora, a gente vai ver que o salário mínimo caiu a metade do valor de 1940, enquanto a produtividade subiu 6 vezes. O que nós estamos tentando agora é, de alguma forma, realinhar isso, recuperar parte disso e construir aí sim um outro patamar de salário que, de alguma forma, coloque o Brasil numa outra relação em relação ao mundo, em especial ao mundo desenvolvido. Um ato relembrou ontem a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que foi morta a um ataque há uma semana numa escola estadual, a Tomásia Montoro, no estado de São Paulo. Estudantes, educadores, pais de alunos e movimentos sociais caminharam em uma estação no metrô até a escola. Além da homenagem à professora, eles também protestaram contra a violência nas escolas públicas do estado de São Paulo. Estudantes, educadores, pais de alunos e movimentos sociais caminharam até a escola. Além de homenagear a professora, eles também protestaram contra a violência nas escolas públicas de São Paulo. E vários países, principalmente a Europa, já adotaram a semana de 4 dias para todos os trabalhadores. Outros estão testando esse formato. Aqui no Brasil, a folga de 3 dias já virou o sonho de muitos, mas apenas algumas empresas aderiram à novidade. Estudos mostram que só há vantagens para os dois lados. Confiram. A Aline trabalha numa empresa de tecnologia que adotou há 1 ano a semana de 4 dias. Toda quarta-feira é dia livre e ela não vive mais sem essa folga. Seria muito difícil ter um emprego novo sem a quarta-feira livre ou sem um dia na semana que eu não possa ter esse benefício de folgar, de ter ele para mim, sabe? De poder ir fazer a unha, de fazer uma massagem, até mesmo coisas simples, né? Ir no cartório, resolver algum problema, uma pendência. Mas por que não a segunda ou a sexta para emendar com o fim de semana? A gente fez um teste com 2 grupos, né? Um grupo folgando numa sexta-feira e outro grupo folgando numa quarta-feira. E a gente percebeu que o grupo que folgou na quarta-feira teve um aumento de produtividade maior do que o grupo que folgou na sexta-feira. A Aline conta que realmente funciona e todos se adaptaram. Você volta muito mais revigorado na quinta-feira. Então, eu acho que todo mundo percebeu isso e não deixa atividades pendentes para o dia seguinte e acaba que não acumulou.
E nos próximos dias, o MEC deve suspender uma portaria que define prazos para alterações no ensino médio no Brasil. A decisão do MEC não significa a revogação do novo ensino médio. A portaria que será suspensa prevê um cronograma de implementação do novo modelo até o ano que vem. Em entrevista à TV Verdes Mares, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que será feito um debate para discutir o tema. A nossa decisão foi criar um grupo de trabalho com representantes de professores, representantes de alunos, representantes dos secretários estaduais de educação do Brasil e fazer uma discussão, um debate, para ver quais são os gargalos, quais são os erros, quais são as dificuldades que nós temos na implantação e vamos corrigir, vamos construir um novo ensino médio, né? Então tem a linha de que vamos revogar, tem a linha de que vamos permanecer. Não dá mais para a gente voltar àquele ensino médio que só existe aqui no Brasil. É uma jabuticaba, fruta que só existe no Brasil, onde a gente tinha 13 disciplinas para dar para todos os alunos igualmente. Com isso, a gente não quer reconhecer, não queremos deixar de reconhecer, e há problemas e que precisamos encontrar as soluções desses problemas. Há críticas também sobre o que deveria ser o principal atrativo do novo ensino médio, os chamados itinerários formativos, as aulas nas quais o estudante escolhe a disciplina de acordo com seus interesses. Que a oferta objetiva nas escolas é uma oferta muito limitada de itinerários formativos e que essa oferta limitada, ela faz diferença. Então, o estudante mais pobre tem menos oferta de itinerário. Para corrigir esse problema, você precisa, de fato, lidar com a variável de falta de infraestrutura das escolas. Isso não faz parte do horizonte da reforma do ensino médio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, contou 1.652.876 indígenas na população brasileira. Segundo dados preliminares coletados pelo Censo Demográfico de 2022 até hoje, os dados incluem a coleta na terra indígena Yanomami, divididas entre o estado de Roraima e Amazonas. O Abril Indígena vai contar com palestras, debates e exposições que, segundo Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, terão um gosto diferente neste ano. A criação do Ministério é uma criação realmente histórica para esse protagonismo dos povos indígenas, né? Não só para garantir uma participação, uma presença, mas para a gente, de fato, poder efetivar nossas políticas. Desde janeiro, quando o novo governo assumiu, já houve avanços nas causas e direitos indígenas. Ao tomar conhecimento da grave crise sanitária e humanitária pela qual o povo Yanomami passava, o governo federal deu início a uma série de medidas de socorro, como o envio de assistência médica emergencial. Além disso, pela primeira vez, a Fundação Nacional do Índio, que passou a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem uma indígena como presidente. Para Joênia Wapchana, presidente da FUNAI, o reconhecimento de novas terras indígenas deve ser feito ainda neste mês. Esse é um direito principal dos povos indígenas, a terra indígena. A terra indígena, porque sem a terra, a gente sempre fala, a gente não tem cultura, não tem saúde, não tem segurança alimentar. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Confira as promoções que só a Gagoscar tem. Toyota Corolla XLI 1.8 automático 2012 completo com GNV, carro muito novo. Chevrolet Joy Sedan 1.0 manual 2020, econômico e ideal para o dia a dia. Fiat Argo Drive 1.0 manual 2020 completo com multimídia. Fiat Strada Endurance 1.4 CS manual 2021, excelente oportunidade. Honda HR-V XL 1.8 automático 2020, único dono, carro muito novo. Fiat Fiorino Furgão 1.4 manual 2020 completa com GNV, único dono. Chevrolet Onix LT 1.0 manual 2020 completo, excelente para o dia a dia. Corra e confira essas e outras promoções que só a Gagoscar tem.
E na volta do nosso intervalo, você vai conferir agora as notícias com o jornalista Maurício Aragão, as notícias locais e os comentários de Emir Laranjeiras dos bastidores da política. Emir comenta hoje a reunião de Boulos e Datena e as invasões de terras pelo MST Brasil afora. Está começando os bastidores da notícia e hoje nós vamos comentar um vídeo do Boulos e o Datena que está rolando pela internet. Mas antes, vamos assistir um pedacinho desse vídeo. São com o pessoal, o partido está surgindo. Hoje está surgindo. Com força importante. Tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar termo como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou, a nuvem mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Minha gente, esse vídeo fala por si só. Dá para ver como esse vídeo foi produzido para ser vazado. Na casa do Boulos, o Datena faz declarações de amor ao invasor de prédios públicos do MTST, o Guilherme Boulos, num vídeo que ele se diz que foi traído porque soltaram o vídeo na internet. Ele tuitou a respeito falando sobre esse vazamento de um vídeo armado, aonde nesse vídeo se comprova a hipocrisia tanto do jornalismo, como o próprio Datena falou, a nuvem da política cada hora está de um lado. E nessa nuvem de hipocrisia, quando chove, quem se molha é a população brasileira. Nós vemos aí nitidamente como funcionam os bastidores entre o jornalismo antigo, essa mídia carcomida, do Datena, que na minha opinião é o super eterno candidato a tudo e nunca se candidata a nada, porque tem lá a sua profissão consolidada na televisão, e fica fazendo jogo político de lá para cá. Qual o intuito desse vídeo? Por que um invasor de prédios, Guilherme Boulos, líder do movimento MTST, junto com Datena, querem invadir os prédios da Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições? Nós temos o Salles, o candidato de direita, e o PT vai querer empurrar Haddad goela abaixo e sabe que não vai conseguir empurrar o Haddad. E o Boulos está se achando a bola da vez da esquerda. Esse movimento MTST, que agora, junto com o grupo terrorista MST, estão invadindo, como agora em Pernambuco, 800 hectares de terra. Nunca teve tanta invasão de terra num espaço tão curto de tempo. Já houve mais invasão de terra do que título de propriedade que o Bolsonaro deu. Quer dizer, terá mais invasão de terra do que título de reforma agrária. Essa é a hipocrisia da política brasileira, desmascarada num vídeo que foi produzido para ser vazado com interesses de pressionar o PT, porque o Guilherme Boulos está deixado de lado no governo federal. Então, essas são as artimanhas que, graças à internet, nós podemos vislumbrar como funcionam os bastidores, certos bastidores, da construção política pelo poder, com apoio
de personalidades e figuras da imprensa, no caso da Atena, que politicamente tem meu total desprezo. Como jornalista, ele tem o seu mérito de chegar aonde chegou. Mas utilizando-se disso para o quê? Benefício próprio? Mais audiência? Ninguém sabe o que está por trás desse vídeo armado, que pode ter certeza que é a ponta de um iceberg, que muita coisa ainda vai aparecer por aí. E nessa nuvem de hipocrisia que o Datena comentou, que uma hora está de cada lado, ficamos nós, população brasileira, à mercê dessa chuva de informação que essa velha mídia solta. Graças à internet, nós podemos ter acesso a armações como essa e tirarmos a nossa própria conclusão. Carlos Emília Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E vamos então às notícias locais. Maurício Aragão, é contigo. Mas vocês vão conferir que a Eco Rodovias, concessionária de pedágio de Magé, revoga os descontos de moradores e protestos contra medidas podem inflamar a população. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um representante da sociedade civil da cidade, ex-vereador e militante político, promete resposta à empresa, que, abre aspas, segundo ele, não ficará impune diante do acordo rompido com os munícipes. Fecha aspas. Acompanhe um vídeo vinculado nas redes sociais com o desabafo de Ciro Borba. Boa tarde, Magé. Boa tarde, Parque Estrela. Estou aqui na Rede TV+, aqui na sede da Rede TV+, indignado pela resolução que a nova concessionária, a Eco Rodovias, determinou na tarde de hoje, cancelando o cadastro de Magé, cancelando o cadastro de Parque Estrela. Quero dizer a vocês que sou representante de Magé em Brasília, dentro desse processo. Eu sou representante original desse processo. E até hoje, eu respeitei todos os prazos e limites até hoje. Fiz o acordo em 2015, até lá acabamos com a renovação da CRT, licitamos, tivemos uma preocupação de não ter empresas envolvidas na OAS, e eu peguei essa empresa digna e apostei minha vida nessa Eco Rodovia, que é essa empresa italiana, que hoje está mostrando que não tem nada de diferente das empresas envolvidas aqui no Lava Jato. O que vocês querem é confusão. E eu estava quieto até agora, esperando vocês prorrogar o prazo, esperei até onde foi o limite. Agora o limite acabou. Dia 11, vocês marcaram o último dia e vão cancelar o cadastro do povo prejudicado. Vou lembrar vocês, existiu um retorno antes do pedágio. Vocês deram essa anistia da população não pagar o pedágio porque vocês acabaram com o nosso retorno. Ficamos quietos esperando a CRT sair para vocês entrarem agora. Vocês não estão acelerando a construção da praça de pedágio. Então, vou deixar bem claro aqui, estou convocando toda a população de Magé. Vocês não têm tamanho para brigar com Magé. Dia 11, vocês dizem que vão tentar acabar. E eu vou dizer, vocês vão se arrepender de ter brigado e mexido com o Parque Estrela mais uma vez. E se preocupem, hoje, a construção da Praça do Pedágio, que vocês não conseguem ficar um dia a mais depois do 21 de setembro. Se preocupa com isso, que dia 22 de setembro não tem mais pedágio de Magé. Palavra de magéense. Obrigado a todos. Deus é testemunha que a gente fez a nossa parte, tentamos trabalhar respeitando as instituições. Mas tem hora que a conversa que eles querem são outra. E quem procura acha. E vieram para o lugar certo, para o Parque Estrela. Prefeitura entrega praças remodeladas em bairros da cidade. Museu de Motos Antigas foi destaque em evento em Rio das Ostras. A Prefeitura de Teresópolis anunciou para esta terça-feira, dia 4, mais uma inauguração de obra em praça pública da cidade, dessa vez na Praça do Meudon, com a quadra sendo remodelada. Há alguns dias atrás, o prefeito Vinícius Clausen esteve entregando as obras da Praça Nossa Senhora de Aparecida nas casas populares na região de São Pedro.
Um dos destaques do evento Ostracycle foi o Museu de Motos Antigas. O repórter Bruno Pirozzi, da Ascom do município, esteve conversando com o Guedes, presidente dos Jaguares do Asfalto, um dos motoclubes organizadores do evento. Então, essa ideia, na verdade, ela já é antiga, né? A última edição que nós tivemos essa oportunidade de ter esse museu com a gente, no evento de moto, foi em 2013. A gente está resgatando, através de um dos nossos integrantes, que hoje é o nômade Fernando Martins. Ele é colecionador, um dos maiores colecionadores de motos antigas do Brasil. E aí ele nos fornece essas iguarias aí para que a gente possa apreciar durante o evento. E a gente estava querendo aproveitar melhor esse espaço, né? E fizemos o contato com ele prontamente atendeu. E aí conseguimos montar esse cenário aqui para vocês aqui, para a gente estar podendo interagir com o público em geral, não só os motociclistas, também com os entusiastas, né, que gostam muito dessas motos. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Rio terá tempo firme e sem chuva. Temperatura máxima chega aos 31 graus centígrados. Vocês acompanham agora com o Clima-Tempo. A presença de um cavado meteorológico sobre o centro-oeste vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o sudeste. E as pancadas de chuva nesta terça-feira vão ficar concentradas no norte paulista, Triângulo Mineiro e também na faixa oeste do estado de Minas Gerais. O alerta é para chuva de moderada a forte intensidade, que deve vir acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora, além também das descargas elétricas. Vai chover, mas com menor intensidade na faixa leste do estado de Minas Gerais e também no norte do Espírito Santo, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar. Já no sul do estado do Espírito Santo, zona da Mata Mineira, boa parte do Rio de Janeiro e também o sul e oeste de São Paulo, o tempo fica firme o dia inteiro e não chove. Falando nas temperaturas, vão ser um pouco mais amenas nesta terça-feira, começando com mínima de 17 graus em São Paulo, 16 em Belo Horizonte e a temperatura máxima alcança a casa dos 27 graus em Vitória e 31 no Rio de Janeiro. E vocês acompanham ainda o Esporte com Maurício Aragão, falando sobre a próxima partida do Fla-Flu. Maurício, esporte é contigo. Falando de esportes, Antônio Alexandre, nesse meio de semana teremos os times do Rio de Janeiro estreando nas competições sul-americanas. Pela Libertadores, o Flamengo, embalado pela vitória no primeiro jogo decisivo do Campeonato Estadual por 2-0 sobre o Fluminense, vai até ao Equador enfrentar o Aucas, que embora seja um time pouco conhecido, é o atual líder do Campeonato Nacional. Já o Fluminense tenta se reabilitar da derrota, esquecendo um pouco a final e jogando também fora de casa nesta quarta-feira contra o Sporting Cristal no Peru. Complementando a rodada para os times do Rio de Janeiro, o Botafogo, que está ainda na decisão da Taça Rio, largou na frente vencendo o Audax por 1-0, vai agora jogar na quinta-feira contra o Magallanes no Chile, estreando na Sul-Americana. Conviver com animais durante a infância pode diminuir o risco de alergias alimentares, segundo os pesquisadores do Centro Regional de Fukushima para o Meio Ambiente e Estudos Infantis. A possibilidade de desenvolver alergias alimentares cai entre 13% e 16% se no período fetal e durante a infância a pessoa tiver contato com animais de estimação. Confira essa matéria especial da TV Cultura. Logo cedo, a Ana dá bom dia para Meg, a gata da rua. Depois, passa o dia com os irmãos de quatro patas, Peter e Caramelo, os seguranças da Ana, como avisam as bandanas. Brenda, a mãe, cresceu numa época em que os médicos desaconselhavam esse convívio com bichos. E ela sempre quis uma infância diferente para a filha. Não tive contato com animais, não podia ter contato com pó, com cortina, coisa que a Ana já nasceu no meio. A família da Ana, de apenas 1 ano, ilustra bem os resultados do mais recente estudo feito no Japão, com 65 mil crianças. Segundo os pesquisadores do Centro Regional de Fukushima para o Meio Ambiente e Estudos Infantis, a possibilidade de desenvolver alergias alimentares cai entre 13% e 16%
se no período fetal e durante a infância a pessoa tiver contato com animais de estimação. A pesquisa identificou que a relação com gatos reduz a chance de ter alergia a ovos, trigo e soja. Crescer com cães diminui o risco de intolerância a ovos, leite e nozes. O estudo só não recomenda contato próximo de hamsters com bebês. Nesse caso, foi observado um pequeno aumento na chance de alergia a nozes. A pesquisa japonesa reforça vários estudos feitos em diferentes lugares do mundo, todos com a mesma conclusão. Ninguém precisa se desfazer dos animais de estimação quando a família engravidar. Desde que os pets estejam saudáveis, a troca das nossas bactérias com as deles ajuda o sistema imunológico a se desenvolver. Esse contato com animais, e já tinha se observado que o contato também com terras ou outros tipos, digamos, de ambientes mais sujos, eles propiciam um bom amadurecimento do sistema imune. Em outras palavras, conviver assim com animais de estimação faz parte da popular vacina S, de sujeira. É que também já está provado cientificamente que lugares limpos demais fazem mal. O melhor é manter o meio termo. Se observou também que cada vez mais as crianças vivem em ambientes limpos, moram em apartamentos, não têm contatos com terra, não têm contatos com animais e tem muito mais alergias, principalmente alergias respiratórias. Mas uma certa dosagem de exposição às crianças, sim, é benéfica. E esse convívio, como o da Ana, com os cachorros e a gata, também ajuda a desenvolver outras habilidades importantíssimas na vida adulta. O pet consegue transferir para a criança sensos, né, de responsabilidade, de disciplina, de amizade, de lealdade, socialização como um todo. Então, geralmente são crianças que têm menos conflitos sociais, menos conflitos na escola, com os pais, com os amigos. E nós vamos agora ao nosso giro de notícias que viralizaram nas redes sociais. Na manhã desse domingo, dia 2, banhistas presenciaram a chegada de um ciclone-bomba na praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Em vídeo que viralizou nas redes, é possível observar as pessoas correndo enquanto as ondas quebram com força em alta velocidade sob as pedras. E mais uma cena chocante causa perplexidade flagrada em um posto de gasolina. Um morador de rua toma álcool e nitro em um posto de combustível pela manhã. Foi o café dele da manhã. E nós encerramos essa edição do Plantão de Notícias com uma cena que mexe com a gente. Um morador de rua comemora seu aniversário apenas com seus cachorros e comove internautas. Acompanhe. E assim nós encerramos mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês, amigos telespectadores e assinantes, que nos acompanham através do canal 57 da Sumicity e também pelas plataformas e redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição.